Jesus, bem forte para Jesus. Glória a Deus, amém. Uma boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos, podem sentar, podem ficar à vontade. Deus vai nos abençoar muito nessa noite. Que bom que você está aqui na casa do Senhor, você veio para buscar, para adorar. Deixa o Senhor falar com você aqui hoje e pode ter certeza que Ele quer te abençoar, amém? Como é que vocês estão? Todo mundo na paz? Coisa boa então. Vamos abrindo a Bíblia no livro de João, capítulo de número 21, você que está em casa, seja bem-vindo à nossa sede regional de Caxias do Sul, é um prazer ter você aqui nos acompanhando, aí de onde você estiver, da sua casa, do seu trabalho, Deus abençoe todos. Vamos lá então, João capítulo 21, hoje é dia 20 de setembro, está todo mundo vestido, estamos cheios de prendas e peões aqui na igreja, né? O pessoal vestido, arrumado aí, obrigado pessoal, Deus abençoe essa equipe aí, quase todo mundo a caráter aí, né? Todo mundo arrumado. Lá no fundo depois tem um painel, você que vai tirar foto também. João capítulo 21, nós vamos meditar, Deus vai falar conosco, vai nos abençoar muito aqui, pode ter certeza disso, no nome de Jesus, tá bom? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo de número 21, para que nós possamos juntos agora meditar na palavra. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração por você. Então, hoje através da palavra eu quero falar com você que nós não podemos seguir Jesus olhando para os lados. Seguir Jesus tem que ser olhando para Ele, porque é praticamente impossível você conseguir caminhar e chegar ao lugar certo quando você olha para o lado, você olha para trás, e às vezes nós estamos seguindo Jesus olhando para o lado. O que eu vou falar com você hoje é o que Jesus falou para o Pedro. Você sabe que aqui em João capítulo 21, a Bíblia fala de quando o Senhor Jesus vai se manifestar novamente aos discípulos. E daí eles estão lá esperando ele na Galileia, eles vão pescar, não pegam nada, o Senhor aparece. A Bíblia diz que na praia ele vai conversar com João, com Pedro. E ele 3 vezes pergunta para o Pedro se o Pedro realmente o ama. Porque o Pedro negou 3 vezes e 3 vezes o Pedro teve que dizer que amava Jesus, né? Então ali o Pedro vai falar 3 vezes que ele amava, um chamado mais específico para fazer algo às vezes dentro da igreja, na obra. Alguns, todo mundo tem um chamado lá fora. Lá fora todos nós ganhamos almas, ganhamos vidas, temos que ganhar pessoas. Só que daí o Pedro, antes dele ir seguir Jesus, ele vai começar a olhar para o João. E ele vai fazer uma pergunta para Jesus: Senhor, e desse aqui? Aí você vai ver o que Jesus vai falar para ele. É o que nós vamos meditar, é o que eu quero falar para você hoje. É impossível seguir Jesus olhando para os lados. Aí diz aqui, João capítulo 21, vamos todo mundo junto, você que está em casa, você que está aqui na igreja. Versículo 19. Olha só Jesus falando com Pedro, João 21, 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, Jesus disse para o Pedro, o que Jesus disse, pessoal? Segue-me. Você pode pegar uma caneta e sublinhar isso aí. Por quê? Porque não é para qualquer um na Bíblia que Jesus fala segue-me. Foram pouquíssimas pessoas que ele usou essa expressão, segue-me. Ele usou essa expressão para o jovem rico, provavelmente aquele jovem tinha um chamado, e ele largou o chamado porque ele queria ganhar dinheiro. Então ele deixou de seguir Jesus porque ele queria os bens e as coisas. Ele vai falar para um homem de Lucas 9, também, que estava dizendo, Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus vai dizer, olha, eu não tenho onde dormir, eu não tenho para onde voltar, eu não tenho casa, quer me seguir? Aí ele fala, Senhor, mas eu quero me despedir da minha família e tal. Aí Jesus vai conversar com ele e também vai dizer para ele, segue-me. Então não é para qualquer um que Jesus diz isso. Jesus sempre fala isso para alguém que tem um chamado especial. Aí ele diz para o Pedro, e dito isso disse, segue-me. Agora olha o 20, o que diz o 20? E Pedro voltando-se, não é voltando que ele retornou, quer dizer olhando para o lado. Pedro começou a olhar para o João. Viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. É o próprio João que escreve o texto. E que na ceia se recostara sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro a esse, Pedro disse para Jesus, Senhor, e deste o que será? O que vai ser do João? Tá bom, o Senhor falou que eu vou te servir, como é que vai ser o final da minha vida? O Senhor falou tudo comigo sobre o chão. Tá, mas do João, o que vai ser? Agora leia o 22, pega a sua caneta e sublinha, que isso é para todos nós nessa noite. O que diz? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que ele falou? O que te importa a ti? Olha o que ele disse, segue-me. Então o que Jesus está dizendo para o Pedro, que está falando para todos nós nessa noite? Irmão, para de olhar para os lados, para de olhar para os outros,
Às vezes a gente olha para Maria, para o José, para o Joaquim, para o fulano, para o Beltrano, para o ciclano. Às vezes a gente fica olhando para outra pessoa, o que vai ser do Beltrano? O que Jesus disse? Esquece os outros, siga-me você. Ele disse, esquece os outros, eu mandei você me seguir. E às vezes nós queremos seguir Jesus olhando para o lado. Às vezes olhamos para o irmão, olhamos para o pastor, olhamos para o fulano. Primeira coisa que eu quero que você guarde no coração: não foram eles que morreram por você. Quem morreu por você foi Jesus. Então não olha para os lados. Porque se você ficar olhando para o lado, você vai acabar caindo. Toda pessoa que quer seguir Jesus, olhando para o João, ela não vai muito longe. Se eu quero ir longe com Deus e quero entrar no céu, eu tenho que manter os meus olhos nele. Eu não tenho que olhar para o João. Porque se eu ficar olhando para o João, pode ser que o João seja um exemplo. Mas às vezes pode ser que o João não seja um exemplo para mim. Então Jesus está dizendo, você não tem que olhar para o João, você não tem que olhar para o fulano, porque durante a nossa caminhada, nós vamos ver muita gente ficar para trás. Vamos ver muita gente desistir. Quantos irmãos você conhecia que sentavam com você na cadeira? A gente vai ver muita gente ficar para trás, muita gente desistir, assim como vamos ver muitos continuarem. Muitos seguirem até o fim, muitos estarem ao nosso lado. Então o que ele está dizendo? Eu não tenho que ficar olhando para os outros. E às vezes nós estamos seguindo Jesus olhando para os outros. Deus está dizendo, faça o que eu mandei você fazer e esquece os outros. Pastor, mas é que eu faço e o outro não faz. Bom, é o outro que vai prestar conta para Deus do que ele não faz. Eu vou prestar conta do que eu estou fazendo. Então eu não tenho que me preocupar se o outro não faz, se o outro não é dedicado, se o outro não se esforça, se o outro não se oferece, se o outro isso. Às vezes a gente quer seguir Jesus, queremos fazer a obra olhando para os outros. Você tem que aprender uma coisa: não dá para caminhar para frente olhando para onde? Para o lado. Tem muita gente aqui que já deu beijo no orelhão, no poste, na placa, andando na rua olhando para onde? Para os lados. Então Deus está dizendo, para de olhar para os outros, mesmo que eles sejam discípulos. Jesus não te chamou para olhar para eles, Jesus te chamou para olhar para ele. Então esqueça o que os outros fazem, eu tenho que olhar para Jesus. Leia comigo 22. E disse-lhe Jesus, todo mundo junto, o que diz a Bíblia? Se eu quero que ele fique até que eu venha, olha o que ele disse, o que importa a ti? Todo mundo junto, o que ele disse? Segue-me tu. Então todo mundo olha para mim. Pare de seguir Jesus, olhando para os outros. Você pergunta para uma pessoa, por que você saiu da igreja? Ah, por causa do irmão, por causa do fulano, porque alguém não me cumprimentou, porque alguém não falou comigo, porque a pessoa sempre bota a culpa em alguém. E na verdade o problema não são os outros, porque os outros não são perfeitos, eles vão falhar, eles vão errar, escândalos sempre vão acontecer. O problema é que nós tiramos o olhar de Jesus. Esse é o problema. Nós viemos para a igreja e paramos de olhar para quem? Para Jesus. Não, é que alguém não apertou a minha mão. Nessa fase vai ser difícil alguém apertar a sua mão. Alguém não me cumprimentou, alguém isso, alguém... Para de olhar para os outros. Deus te chamou para seguir ele e não para seguir o João. E às vezes você está seguindo o João e não está seguindo Jesus. Você está seguindo algo, seguindo alguém e não seguindo o Senhor. Seu olhar tem que estar nele. Vamos comigo em Lucas, capítulo 9. Então vamos lá, Lucas, capítulo 9. Porque se você começa a ir atrás do João, o João cai, você cai. O João às vezes bota uma minhoca na sua cabeça, você desanima e às vezes o João continua. Quem se prejudica é você. Lucas 9. Não olhe para os lados, olhe para o Senhor, esqueça os outros. Alguns vão ficar para trás, outros vão continuar, só que Deus falou, segue-me tu. É você que tem. Mas o fulano está fazendo errado, deixa ele, vai prestar conta para Deus um dia. Eu vou seguir Jesus. Não vou deixar Jesus, porque não foram as pessoas que morreram por mim. Quem morreu por mim é Jesus. Ah, eu não quero ir para a igreja porque lá tem o fulano, tem o Beltrano, um dia alguém deu um exemplo errado. Ô meu irmão, quantos exemplos errados você vê no trabalho e não sai do trabalho? Então não dê desculpa, você tem que olhar para quem? Para Jesus. Vamos lá? Lucas capítulo 9. Todos acharam? Então pare de olhar para os outros, olhar para o João, para Maria, para o José. Chega, não dá para andar com Jesus olhando para o João. Você tem que olhar para ele, porque senão você vai seguir a pessoa errada. Você vai seguir o João e não vai seguir Jesus. Lucas capítulo 9, vamos lá. Todos acharam? Aí leia o versículo 62, Jesus está dando uma resposta para pessoas que queriam segui-lo. Eu não vou ler todo o texto, tá? Mas são pessoas que chegaram para ele e disseram, Senhor, eu quero te seguir.
ele já deu um aviso bem forte, assim, para ver se eles já desistiam, né? O aviso dele é que as raposas não têm covil e as aves não têm ninho. O que é isso, pastor? Ou seja, a raposa sai durante o dia para caçar ou durante a noite, mas ela tem lugar para voltar. O passarinho, ele sai, voa, procura alimento e ele tem casa. O que Jesus está dizendo? Quem quer me seguir tem que esquecer casa, porque você nunca vai ter casa. Quem quer fazer a obra e seguir Jesus, cada dia vai estar num lugar. Jesus já deu um aviso forte para eles. E além disso, Jesus diz que as raposas não têm covil, as aves dos céus não têm ninho, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Fazer a obra de Deus não é descanso, não é férias, é muito trabalho. Então Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Está esperando férias, descanso, passear, viajar, conhecer o mundo. Ele está dizendo, não me siga, porque me seguir não vai ser assim. Você não vai ter casa, não vai ter para onde voltar, porque eu decidi seguir quem? Jesus. Então ele já deu um aviso bem forte para essas pessoas que pediram para segui-lo. Mas o que eu quero ler com você é o 62. Olha o que ele falou para o último aqui no 62. Aí o 62 diz, e Jesus lhe disse, todo mundo junto, o que ele diz? Ninguém que lança a mão do arado, olha comigo, e olha para trás é apto para o reino de quem? Segundo recado que ele te dá, o primeiro ele disse, pare de olhar para os lados. Diga para o irmão assim, não olhe para nenhum irmão. Não fica olhando para nenhum irmão, não olha para ninguém, não olha nem para o pastor. Amém? Hoje eu estou de gaúcho, pode olhar. Não é brincadeira, né? A gente não tem que olhar para ninguém, eu vou olhar para quem? Para Jesus. Você não está vindo aqui por causa de mim, você está vindo aqui por causa de Jesus, você precisa dele. Nós estamos aqui para buscá-lo. Aí diz aqui, ó, ninguém que lança a mão do arado. Irmão, nós botamos a mão no arado, um dia decidimos servir a Deus. Um dia você disse assim, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Olha para mim. Se você um dia disse, eu entrego a minha vida para o Senhor, a minha pergunta é, por que você sempre quer pegar a sua vida de volta? Por que você sempre quer fazer o que você quer? Quer ir para onde você quer? Quer ter o futuro que você deseja? Se eu entreguei a minha vida para quem? Só que tem muita gente pegando a vida de volta, fazendo o que quer, tomando a decisão que quer, querendo ter o futuro que quer, querendo viver do jeito que deseja. Mas eu entreguei a minha vida para quem? Se eu entreguei para ele, eu não tenho que controlar mais, eu não tenho que desejar mais. O meu único desejo tem que ser servir a quem? A Deus. Você botou a mão no arado, você decidiu servir. Ele está dizendo, não olhe para trás. Olhar para trás faz você desanimar. Olha de novo, vamos ler o versículo. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de quem? Ele está dizendo que é um perigo. Se eu começar a olhar para trás, ele diz que eu posso perder até o reino de Deus. Eu vou ganhar o que eu quero, porque talvez eu vou pegar a minha vida de volta. A pessoa diz, Senhor, eu entreguei a minha vida para ti. Mas aí você vai lá e pega de volta a sua vida. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não quero. Mas se eu entreguei para Deus, eu tenho que deixar agora ele tomar conta, ele fazer o que ele quiser. E daí ele diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para onde? Não olhe para trás. Tem muita gente querendo caminhar para frente, olhando para trás. Alguém aqui já mexeu com o arado? Deixa eu ver. Quem é que já mexeu com o arado? Muita gente. O pessoal que já trabalhou com o arado comenta que se você está trabalhando com o arado e começa a olhar para trás, quando você chegar no fim da carreira, você vai ver que está tudo torto. Porque a pessoa ficou olhando para onde? Para trás. Então, quando você olha para trás, às vezes você já até soltou o arado faz tempo, só que ainda não percebeu. Porque você está olhando para onde? Para trás. Então eu não começo, quando eu olho para trás, eu não percebo o que eu estou deixando de lado. Quando eu olho para trás, eu não percebo a importância das coisas que você vai deixando pelo caminho. E eu não posso caminhar nem olhando para o João e nem olhando para onde? Para trás. Quer caminhar com Jesus? Você não pode olhar para trás. O que é olhar para trás? É às vezes ficar com o passado. A Bíblia diz em Eclesiastes que nunca com sabedoria você diria que os dias passados foram melhores do que hoje. Hoje é o melhor dia. E o que vai vir pela frente vai ser melhor ainda. Então você está vivendo o melhor tempo da sua vida e ainda vai viver dias melhores do que você está vivendo hoje. Para de olhar para trás. Quem olha para trás, desanima. Você começa a olhar para trás assim, ai, mas antes meu casamento era desse jeito. Você vai desanimar com o casamento que você tem? Agora. Antes eu tinha dinheiro. Vai começar a desanimar com agora. Antes, vai começar a te dar tristeza. Quem se apega demais ao passado começa a ficar triste, começa a desistir do que Deus tem no presente e do futuro maravilhoso que viria. Então eu tenho que parar de olhar para trás. Às vezes olhar para trás é olhar para a família que ficou.
E às vezes para servir Jesus a gente deixa a família, a gente abandona tudo. Eu para servir Jesus deixei a minha casa que eu tinha, o trabalho, deixei família, tudo para trás. Só que a Bíblia está dizendo que se eu voltar a ficar olhando para trás, ficar nessas recordações, e às vezes é o inimigo que vai trazendo isso. Ah, mas um dia eu tinha um sonho. Para servir Jesus você tem que deixar até o seu sonho para trás. E se você voltar a ficar lembrando desse sonho, às vezes é essa lembrança lá de trás que vai fazer você perder o que ele tinha lá na frente. O passado tem que ficar no lugar dele. Qual é o lugar do passado? Lá atrás. Tem pessoas que vão passar pela nossa vida. Não adianta a gente querer voltar a conviver com elas, porque às vezes elas foram só uma fase. Amém? E naquela fase serviram, mas não adianta a gente querer ficar voltando lá atrás, querendo reviver o passado. Você vai ficar parado numa fase da sua vida e você nunca mais vai andar para aquilo que Deus tem lá na frente. Então não dá para seguir Jesus olhando para trás. Como é que ele diz no 62? E ninguém que lança a mão aonde? No arado. Um dia você segurou esse arado. Um dia você disse: Senhor, eu quero te servir. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu quero viver. Só que às vezes você está largando o arado e querendo pegar a sua velha vida de volta. Querendo voltar a ser quem você era, o que você fazia, andar com as pessoas que você andava. Está tudo errado. O passado está te fazendo você perder o futuro que Deus tem. Aí diz aqui, ó, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, como é que diz a Bíblia? É apto para o reino de quem? Cuidado, quem olha demais para trás vai desistir de coisas valiosas que você ganharia no reino. Cuidado para você não perder o que você ganharia no reino por ficar olhando para trás ou ficar olhando para os lados. Hebreus 12, vamos lá, Novo Testamento agora. Então, às vezes, por ficar olhando para trás, eu estou perdendo algumas coisas valiosas que eu ganharia lá no reino dos céus. Não faça isso, para de olhar para trás. Quantas pessoas começaram conosco que hoje não estão mais? Eu conheço várias. Umas ainda estão, outras não estão mais. E assim a vida segue, pessoal. É a mesma coisa na escola. Você teve colegas que hoje você não vê? A vida é assim, pessoal. Não dá para levar todo mundo para sempre. Hebreus 12. Esse seria o mundo ideal, mas você tem que aprender que vive no mundo real. Hebreus 12. No mundo ideal, todo mundo para na sinaleira. Todo mundo dá espaço quando você quer entrar na via. E no mundo real, te prepara para entrar na via. Você tem que prestar muita atenção e às vezes tu vai tentar entrar, alguém te fecha. Esse é o mundo real, vamos lá. Hebreus 12. Presta atenção no que o autor vai falar para nós. Então pare de olhar para os lados e olhar para trás. Isso vai fazer você desistir na caminhada. Você começa a pensar muito como é que era o passado, se abandona o casamento hoje. Começa a pensar muito no passado, daqui a pouco se abandona o negócio. Você tem que olhar para o mestre. Hebreus 12, versículo 1. Porque a vida é feita de fases boas e fases ruins. Mas você não pode esquecer, fase significa que vai passar. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados, do que nós estamos rodeados? Leia comigo. De uma tão grande nuvem do quê? De testemunho. O que é isso, pastor? As testemunhas são as pessoas que o autor do Hebreus relata no capítulo 11. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles eram homens dos quais o mundo não era digno de receber. E quem eram esses homens? Cristãos que não olharam para o lado e nem olharam para trás e nunca tiraram a mão do arado, e muitos morreram por Jesus. E daí eu quero que você reflita sobre isso, porque se você pegar o capítulo 11, do versículo 32 em diante, a Bíblia diz que muitos foram tentados, alguns morreram ao fio da espada, alguns foram jogados no fogo e queimados vivos para negar Jesus, alguns foram jogados num caldeirão de azeite fervendo e não negaram Jesus. A Bíblia diz que teve uns que foram cerrados no meio. Como é que cerravam no meio, pastor? Eles prendiam você com as duas pernas abertas assim no teto, pegavam uma serra e botavam no meio da sua perna e começavam a serrar você vivo, até você morrer de tanta dor. E eles não negaram Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você quer sair da igreja mesmo? Você já foi cerrado? Já jogaram você na cova dos leões vivo? Muitos cristãos foram jogados e os leões comiam eles vivos. Você imagina um animal tirando um pedaço aqui. Quem é que já foi mordido por cachorro aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. O que você está fazendo? Aprontando? Invadindo o pátio do vizinho? Pulando a cerca?
Não sei o que você está fazendo também. O cachorro pegou vocês. Às vezes você estava lá pulando a cerca do vizinho, invadindo o pátio. Ah, já sei. Acho que você estava pegando bergamota do vizinho. Alguma coisa você está fazendo. Agora brincadeira. Então o cachorro mordeu você. Doeu ou não? Agora você imagina um leão. Aí você pergunta, João, por que você saiu da igreja? Ah, porque o irmão não olhou para mim. Porque o fulano não me cumprimentou. Porque fizeram uma injustiça. Irmão, tem gente que foi cerrada e não desistiu. Eu acho que nós somos uma geração que ainda está meia fraca, que precisa buscar mais a Deus, para ir até o fim lutando por Jesus. Amém? Por que você não foi? É porque a igreja ficou longe da minha casa. Ah, porque agora não sei. Irmão, a gente não pode desistir de Jesus por nada. Eles passaram por cada uma e nunca abandonaram o mestre. Não, porque eu fiz uma campanha e não aconteceu nada. Ué, mas que isso? Hoje em dia, nós temos a geração que mais tem tecnologia, que mais tem acesso à rede social, que mais tem acesso à informação, mas é a geração mais sensível e mais frágil que existe. Os cristãos de antigamente, o que tu fez aí? Torceu o pé? Machucou o braço? Bota uma salmoura aí, que tu vai melhorar. Era assim ou não era? Você enrolava uma salmoura, um troço ali, que, sabe? Você tinha que melhorar na marra. Cortou o dedo, para aí, bota um pano aqui, costurar aqui. Mas era tudo na marra, você aguentava no tranco, você caía, não se quebrava. Olha só que essa geração. Agora a gente vê uma geração de cristão, qualquer coisa, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não concordo. Eu entendo não sei o quê. Irmão, vamos andar com Jesus olhando para Ele. Para de olhar para os lados, para de olhar para trás, temos que olhar para quem? E seguir o exemplo desses homens aqui. Que eles podiam ter negado Jesus, mas eles nunca abandonaram Jesus. Eles não olharam para o lado, não olharam para trás, não olharam para lugar nenhum. Agora continua comigo, 12. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Deixa o embaraço, meu irmão. O embaraço é aquilo que não é pecado, mas pode me afastar de Deus. Embaraço é algo que é lícito, mas que pode acabar me afastando de Deus. Vou dar um exemplo simples, básico, para você entender o que é o embaraço. Embaraço não é pecado, é algo que eu posso fazer, mas que pode me afastar de Deus. Isso é um embaraço. Eu posso fazer, mas aquilo ali pode acabar me afastando de Deus. Como o quê? Vou dar um exemplo, videogame. É pecado jogar videogame? Eu acredito que dependendo do jogo, não. Aquilo ali é um entretenimento, mas pode se tornar um embaraço. Porque às vezes o jovem começa a jogar e ele não para mais para fazer exercício da escola, estudar direito, ajudar os pais em casa. Daqui a pouco vai ficando rebelde, aquilo vira um vício. Algo que não era pecado embaraçou a vida dele. Um homem adulto jogar videogame pode se tornar um embaraço. Por quê, pastor? Porque o tempo que ele estaria dedicando para a esposa, para a família, para alguma atividade do lar, ele está na frente do quê? Do videogame. Aquilo que seria para ser uma brincadeira, às vezes se torna um embaraço, começa a atrapalhar o casamento. O homem vira a noite toda jogando isso, jogando aquilo, não dá mais atenção para a esposa, briga até com o filho, não, rouba o controle do filho. Está de castigo, agora só o pai que joga. Então, isso aí pode se tornar um embaraço. Isso pode se tornar algo que vai atrapalhar o casamento, o relacionamento, a vida da pessoa. Então eu tenho que cuidar que o embaraço é um pouco mais difícil de ser identificado que o pecado. Porque são coisas que eu poderia fazer, mas que às vezes vão atrapalhando você. Que aquilo ali vai ficando na frente de Deus. Aí diz, deixemos todo o embaraço. O que mais que eu tenho que deixar, pessoal? E o pecado. O pecado eu sei o que é. A Bíblia diz, não faça isso. Então é tudo aquilo que me leva a desobedecer a Deus. E o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para... Então a Bíblia está dizendo, eu não tenho que olhar para trás, eu não tenho que olhar para o João, eu não tenho que olhar para Maria, eu não tenho que olhar para a vida do outro. E o maior erro que você comete na sua vida é se comparar. Se comparar com os outros. Comparar a sua grama com a do vizinho. E sempre quando você olha para a do vizinho, parece que a dele é melhor. Então esse é o erro que a gente comete, se comparar, principalmente se comparar por rede social, porque na rede social todo mundo tem a vida perfeita. Aquilo se chama rede social, não é vida real. Amém? Então eu tenho que olhar para Jesus. E às vezes estamos errando, olhando para um lado para o outro. Aí diz, olhando para Jesus, o que ele é? Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se
à destra do trono de Deus. Versículo 3, considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que você não enfraqueça, desfalecendo em seu ânimo. Como é que eu tenho que ser esse cristão que está aqui no 4? Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o quê? Contra o pecado. Você tem que ser o crente que morre, que luta por Jesus, que vai até o sangue, que vai até o fim, mas nunca deixa Jesus. Vamos terminar em Isaías 45. Isaías 45. Então vamos ser esse cristão de fibra, esse cristão que serve Jesus, não é qualquer coisa que tira você da casa de Deus, da presença de Deus. Ser cristão de fibra mesmo. Isaías 45, todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Versículo 22, Isaías 45, 22. O 22 diz: olhai para mim e sereis salvos. Deus está dizendo que você tem que olhar para Ele, não é para olhar para o João, não é para olhar para trás, para o passado, para a profissão, para a riqueza, para o que tinha lá atrás. Olha para Ele. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora o 23, por mim mesmo eu tenho feito o quê? Jurado. Qual é a palavra que Deus te deu? Olha para Ele. Saiu da minha boca a palavra de justiça, Isaías 45, 23. E não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. 22, todo mundo junto? Olhai para mim e sereis o quê? Salvos. Então, voltando ao que eu comecei a falar para você. Irmão, é impossível seguir Jesus olhando para os lados. E às vezes eu estou seguindo Jesus, olhando na direção errada. Olhando para o irmão, olhando para o João, olhando para Maria, olhando para trás. Olha, você não vai entrar no céu assim. Você só vai entrar no céu olhando para Ele. E Ele diz que se você olhar para Ele, você vai ser salvo. Se você perdeu a visão, porque começou a direcionar o seu olhar para o sentido errado, está na hora de redirecionar o seu olhar. E o meu olhar é para Jesus. Quando eu olho para frente, eu sei para onde eu estou indo e eu sei aonde eu quero chegar. Vamos ficar de pé para orar. Olhar para o Senhor, amém? Um abraço para todo mundo que está em casa, compartilha com a sua família essa live, Deus abençoe todos em nome de Jesus.